Você sabe o que é sororidade? A palavra vem do latim soro e significa irmã. Na prática, irmandade entre mulheres, ou seja, é a união, a aliança baseada na empatia para alcançar objetivos em comum. O termo pode parecer estranho para muita gente que ainda não é familiarizado com ele, mas ele vem ganhando cada vez mais espaço no movimento feminista, nas rodas de conversa, na prática. Só para vocês terem uma ideia, de 2012 a 2017, a busca pela palavra sororidade cresceu 100% no Google, Lana. E é por isso que sororidade é o nosso assunto de hoje. O Roda de Mulheres está começando. Vem pra roda com a gente? Estamos começando mais um Roda de Mulheres. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Lana? Mais um programa para a gente falar sobre esse tema tão importante, né? Sororidade. E para falar sobre ele, estamos recebendo aqui duas mulheres maravilhosas, porque a gente só recebe gente maravilhosa nesse programa, né? Thaís Costa, jornalista, percussionista. Sâmara Gurgel, professora universitária, também percussionista. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. É um prazer grande, como a Camila falou, a gente falar sobre um assunto que eu acho que tem tudo a ver com vocês, que é a questão da sororidade. Que é um termo que é muito fácil da gente, do conceito é muito fácil de falar, né? Mas na prática não é bem assim. Então eu queria saber assim, de vocês, como é que é a sororidade entre vocês, no grupo de vocês, no trabalho de vocês? É uma construção. Eu primeiro queria agradecer pelo convite, né? É uma construção, como a Thaís falou, né? E de fato a gente viveu isso bem como construção mesmo, porque no começo do grupo a gente não tinha um consenso sobre o grupo ser feminista, por exemplo. A gente, né, tinha 22, não era, Thaís, no começo? 22 mulheres, mas a gente não tinha, assim, um grupo feminista. Só para que as pessoas possam entender um pouquinho, o grupo que vocês estão falando é o Damas Cortejam, que é um grupo de percussão, né, que vocês trabalham também durante o ano, mas também no carnaval, principalmente no carnaval, né? No pré-carnaval e no carnaval. É quando a gente trabalha mais, bem mais, na verdade, né? E como vocês praticam no dia a dia, né, a sororidade? Porque é um termo que nem todo mundo tem familiaridade com ele, mas, consequentemente, acabamos tendo afinidade porque estamos ali sempre, ou não, né, apoiando umas às outras. A ideia da sororidade é essa, vamos ali dar suporte para que todas possamos crescer juntas, né? E vocês, como é que vocês praticam a sororidade no dia a dia? Então, como isso no dia a dia do grupo que você está perguntando? De vocês, né? Tá, na sua convivência com as amigas, na convivência no dia a dia mesmo. Bom, falando do grupo, primeiro eu estava falando que era uma construção, por isso a gente no começo não tinha muito essa preocupação, sabe? Isso foi sendo construído aos poucos. E hoje a gente se preocupa muito em escutar, tudo é decidido depois de escutar todas, dá muito mais trabalho, mas a gente faz isso, né? Tenta ter essa prática sempre, escutar todo mundo, tentar conversar sempre, tentar sempre saber como a outra tá, né? É um esforço, até porque, né, a gente vive atualmente é tudo muito corrido, o tempo é muito atropelado, então é difícil, mas às vezes a gente nem se percebe bem. Então, mas vocês têm essa consciência, até porque é um grupo feminista. Sim, né? Exato. Eu acho que para quem não tem muita essa ideia, porque nós culturalmente nós somos assim, fomos educadas para competirmos, para sermos rivais. Exato. Né? E não é aquela competição que, tipo assim, vamos competir para o melhor trabalho. Não, é uma competição para que, por exemplo, você esteja bem vestida para poder agradar ao rapaz, a determinada pessoa. Você tem, quer dizer, já é um outro tipo, um outro nível. Estamos sempre vendo a outra como rival, né? Exatamente. Seja no ambiente social, seja no trabalho, seja em relacionamentos, né? Nós fomos educadas a ir por esse caminho, né? Tipo, a Sâmara, você tá sempre vendo a outra como um perigo, né? Tipo, peraí, Alana, deixa eu ficar aqui também.
né? Vou ficar aqui na frente para poder, né, sobressair, para poder... Foi algo que a gente até conversou muito recentemente, sobretudo sobre isso dos relacionamentos, né? A gente, de vez em quando, a gente se reúne porque assim, a gente é banda, é bloco e é coletivo feminista. Então a gente tem que se virar para conseguir organizar e conciliar as três coisas, né? E a gente teve uma última reunião que foi mais de conversar mesmo, tentar, né, conversar sobre os acontecimentos, sobre a vida de cada uma. E a gente estava falando justo sobre isso, como a gente tem que estar atenta, como de fato é um esforço. Essa sororidade não é, como vocês mesmas estão falando, na cultura ela não é algo que é destacado, incentivado. Então é um esforço nesse sentido. E aí a gente usou muitos exemplos disso, assim, relacionamentos que acabaram e automaticamente, no outro tempo, a gente, né, culpabilizava a mulher, a próxima companheira ou namorada, ou enfim, paquera, ficante que viesse, né? E o homem passava batido, né? Tanto é quando você, tipo, tem... acaba o relacionamento, você bate de frente com a outra, né? Você não bate de frente com a cara, né? Você bate de frente com ela. Não é nem quando, no caso da traição, né? Quando numa relação existe a traição, você sempre acha assim, a culpa é dela, ela que se meteu na minha frente. Quer dizer, o cara sai de ingênuo, ileso. como se ele não tivesse nada a ver com a relação, ele foi apenas uma ainda volta depois, né? Volta e você continua sem falar, né? Agora a ex. A fulana, né? A outra. E por muito tempo, continua acontecendo isso, mas acho que agora menos. Os homens se davam muito bem, entre aspas, justamente, né, retirando vantagem dessa rivalidade e até alimentando isso. Mas sempre, né? Essa questão alimenta essa rivalidade até por conta disso, para que eles possam dominar melhor e possam, né? Se a gente parar para pensar, a gente não ganha absolutamente nada, né? Perde amigas, inclusive, exatamente, né? Perde companheiras, possíveis aliadas, né? E essa construção do companheirismo, né, na banda e da empatia, né, uma com a outra, reflete na nossa vida, né, pessoal. Então porque na minha vida, o feminismo, ele chegou junto com as damas cortejam, né? Então a gente construiu junto nas damas e eu fui construindo na minha vida pessoal também. Então a gente vai construindo e desconstruindo alguns... Que acaba virando uma extensão da sua casa também ali, né? Então, a convivência, né? E é uma questão de coerência, não adianta. Eu faço parte de um coletivo feminista, aí eu visto a blusa do feminismo quando eu tô no coletivo, aí eu ponho o pé fora do ensaio e faço qualquer atrocidade completamente... Não faz o menor sentido. E é isso que a Samara falou, a gente ensaia, nós somos amigas, né? E então a gente se fala muito, a gente tá no mesmo ciclo, a gente anda bastante também, a gente conversa, né? A gente tem essas conversas, a gente tem reunião pontuais, assim, né? A cada 2 meses, então, querendo ou não, quando a gente conversa só sobre questões burocráticas da banda, em algum momento a gente sente a necessidade de falar sobre a vida de cada uma, né? E aí, como é que você tá? E o que tá passando? E o que tá acontecendo? Então, acho que isso existe um termo semelhante que é fraternidade, que é frater, que no latim significa irmão, que fala em relação aos homens, que eles têm essa fraternidade, que eu acho assim, a gente até estava comentando no programa anterior, que é muito bonito, é muito interessante. E já vem sendo construída desde pelo menos desde que eu me entendo como pessoa que se fala dessa fraternidade, um encobrindo o outro, né? Um defendendo o outro, que eu acho que nós chegaremos a isso. Eu acho que já tem uma mudança aí. As mulheres, nós já estamos assim, vendo que precisamos realmente ajudar, dar as mãos umas às outras, entendeu? Para que a gente possa realmente seguir juntas, né? E como é importante isso também, até nos relacionamentos, né? Tipo, nos seus ciclos de amizade, né? Você, justamente pela correria do dia a dia, você tá muito envolvido ali na sua rotina e às vezes tem uma amiga sua passando por um problema que você nem se toca, não sabe, ela não fala, né? E como é importante essa sororidade, essa você chegar junto e dizer, tá tudo bem, amiga, porque às vezes você não percebe porque passa batido mesmo, né? Mas eu acho que essa empatia, ela não deve existir apenas entre pessoas que são próximas, que são amigas, porque eu acho que isso até é mais natural. Eu acho que essa empatia ela tem que ser construída com todas
nós mulheres, até com quem você não conhece. É com aquela mulher que está na rua, ela está sofrendo algum tipo de violência, entendeu? Enfim, você tá, como vocês falaram mesmo, construindo isso a cada dia, né? Eu acho Teve que até um vídeo que rodou essa semana, né, de uma mulher relatando, dizendo que estava andando na rua e quando ela chegou em casa, ela começou a chorar muito porque ela percebeu que ela podia ter se dado bem mal. Ela estava passando na rua, uma mulher estava sendo agredida pelo namorado, marido, sei lá, enfim, companheiro. Isso. E ela foi lá e o cara quase botou a moto em cima dela. E só quando ela chegou em casa, foi que ela, tipo, o negócio, a primeira coisa que ela pensou foi, vou ajudar. Né? A primeira coisa que ela teve, o impulso foi lá e só quando ela chegou em casa ela processou que podia ter dado meio errado, né? E tem umas coisas que são tão simples, né? Vocês estão falando e eu estava lembrando. Eu comecei a fazer um curso essa semana e aí acaba 10 horas da noite. E quando a gente saiu do prédio, o portão pelo qual a gente entrou não estava mais aberto. Então, eu e mais duas, a gente tinha estacionado, a gente não se conhece, foi o primeiro dia de curso, a gente tinha estacionado o carro numa rua que a gente teve que dar uma super volta para chegar, né? A gente teve que fazer uma volta bem grande. E aí, a primeira saiu meio que correndo, assim, eu fui a segunda e fiquei, gente, né? E ela via que eu estava atrás, mas correndo. Quando veio a terceira, eu parei e disse, você tá indo pro seu carro? Ela, tô. Tá, então a gente pode ir junto. Ela, mas eu sei onde você estacionou, o meu tá mais longe que o seu, eu vou com você. Aí você vem com o carro, você para, eu entro no meu carro e a gente sai junto. Aí ela, é verdade. Nem passa pela nossa cabeça, né? Tipo, 3 mulheres saindo, a gente estava indo mais ou menos para o mesmo lugar. É algo muito simples. Você sabia que existe uma campanha de uma jornalista, se não me engano, do Rio Grande do Sul, que ela criou e Vamos Juntas, que é exatamente isso, né? Sim. Você pode ir junto com a outra e garantir uma certa segurança, né? Em sala de aula também eu procuro ficar atenta, porque tem situações, né, que a gente não faz muito tempo que algumas alunas me procuraram e eu até fiquei pensando, gente, mudou, né? Ainda tem muito resquício disso, da rivalidade, claro, né? É algo que é muito forte, é cultural e que a gente não vai apagar assim, né? Mas elas me procuraram porque uma tinha passado por uma determinada situação, compartilhou com outra, que compartilhou com outra, foi, né? Foi um colega, enfim, que foi... Elas entenderam ali como um assédio e tal, e de fato foi. E aí não era com uma só, era com várias. Elas se juntaram e me procuraram a coordenação e disseram, a gente gostaria de fazer alguma coisa com isso. Pensei, gente, eu jamais, quando eu era estudante, eu ia procurar minha professora, né, para dizer assim, olha, primeiro que eu não ia procurar as minhas colegas para contar que estava acontecendo isso, eu ia pensar que era só comigo e pronto, né? Me sentir envergonhada, né? E me sentir culpada. E elas quando eu digo que ainda tem muito resquício, assim, elas no fundo se sentiam culpadas também, elas ficavam até se justificando. Mas a gente, é porque assim, na verdade, porque algumas são casadas, eu não interessa. Se você é solteira, se você é casada, se você não quer, você não quer. Não, né? não. Exato, não é não. Mas elas procurarem a coordenação, eu fiquei da faculdade, né? Estamos mudando, né? Estamos Tá mudando, vendo? eu fiquei com essa sensação. E o grupo de vocês, ele tem essa coisa política mesmo, de ter essas lutas dentro do trabalho de vocês, né? Mas a gente vai falar isso no próximo bloco. A gente volta já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, aqui com essas mulheres belíssimas, que é a Sâmara e a Thaís, para falar sobre o Damas Cortejo. Que a gente está falando no outro bloco, que o Damas Cortejo também tem um trabalho político por trás, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse projeto de vocês. Então, é isso, né? Acho que quando a nossa existência como banda mesmo, assim, na nossa vida já é uma forma política, né? De se expressar e enfim, de existir. E quando a gente quando a gente se diz feminista, então quando a gente passou a dizer que somos um bloco, uma banda feminista, eu acho que isso ficou muito mais evidenciado e uma prioridade mesmo, né? De não ser só uma banda, de não ser só
enfim, de não ter só Como surgiu essa ideia? conversa entre a gente e passar mesmo o feminismo e o lance político pra fora, né? Como é que pras outras surgiu pessoas. a ideia da formação da banda? Foi em 2012, né? que Foi, vocês no final de iniciaram? 2012. No começo, a maioria das meninas, a gente tocava em baterias de pré-carnaval, né? E de carnaval da cidade. A gente passou a ficar incomodada mesmo, né? Da gente se sentir, na verdade, mal, incomodada e não conseguir nomear isso exatamente. E aí a gente fazia parte da mesma bateria, mas a gente não conseguia dizer uma pra outra que, ei, tu tá incomodada? Toma, a gente não conseguia, entendeu? Mas quando... Era uma coisa geral. mas... Existe um incômodo. Era o que a gente tinha em comum, na verdade. Exatamente. Era um incômodo. E todas as pessoas incomodadas eram mulheres. E a gente achava que isso não era coincidência, né? Então a gente pensou, não, tem alguma coisa que incomoda. Tá, e a gente faz o quê? Algumas coisas a gente conseguia nomear, tipo isso das músicas, né? Como a gente estava conversando aqui antes do programa começar, né? Algumas músicas não, na verdade a maioria não, porque são sambas enredo, né? Então, ok, samba enredo sempre tem um tema, sempre resgata a história de algum protagonista no Brasil, da história do Brasil. Não são algum autorais, tipo. né? Os samba enredos são autorais, São autorais, mas porém as é contando a letras... história de alguém. A história de alguém, a história de algo, de um lugar. Mas quando resolviam pegar outras músicas e transpor para o ritmo de samba enredo, para a gente também tocar ali no pré, geralmente eram músicas que objetificavam a mulher ou que traziam muito forte uma cultura machista. Não, quando eu falei né? autorais, não era do grupo. Ah, sim, nunca Não era. Não, as baterias. Porque vocês Também tinha aquela questão da organização, tipo, por exemplo, das mulheres, tais mulheres vão ficar na linha de frente aqui. Não, as mulheres iam na frente, mas por um motivo muito específico também. Por uma questão de... Era pré-carnaval, ritmo de folia, então as mulheres iam na frente por uma questão de, bom, elas atraem o público, né? Inclusive isso, em algumas baterias até, a primeira ala, ela costuma ser... A divisão, oficialmente falando, na verdade, é por instrumento. E o primeiro é o chocalho. Eu tocava o chocalho, por exemplo. Em algumas baterias, só mulheres podem tocar chocalho e existia todo um rumor, né? Numa ou noutra que era, mas e além de ser mulher, tem que ser bonita, existe, porque né? vai ficar na ala da frente, ou então cria duas fileiras e coloca as mais bonitas na frente. Tem tudo isso que tá ali nos bastidores, Como se fosse um produto. que quem tá lá curtindo pré-carnaval não tem a menor noção. Teve um ano que vamos investir numa maquiagem para as meninas que vão ficar na frente, né? Então, sabe, assim, tinha o lance também de como a coisa era gerida, tipo, eu sou diretora de ala, mas quando tem uma reunião, nem sempre eu sou chamada. Os homens todos estão lá, mas as mulheres nem todas, sobretudo as que são mais opiniosas, né? A gente era chamada assim, né? Não é que tem opinião, é que é opiniosa. Aí isso foi começando a gerar um mal-estar. Não, e é opiniosa, então, e ainda sai da bateria, né? Então, vou fazer com que a pessoa... Eram muitos incômodos mesmo, sabe? E aí a gente... enfim, Resolveram usar o grupo para poder fazer um manifesto, para poder A gente falar mais sobre resolveu essas questões. juntar Né? só mulheres e tocar outras músicas, e a condição era, para entrar no repertório, a música não pode denegrir a mulher, né? Ela não pode objetificar, não pode trazer isso de uma cultura machista, né? Tá, a gente começou o grupo com 22 mulheres. Aliás, a gente nem falava uma cultura machista, mas de não denegrir a mulher. A gente não gosta, não sabe muito bem o que acontece, a gente não gosta. Vamos fazer e tocar outros ritmos. A gente não queria mais tocar só samba enredo, tinha isso também. Né? A gente não quer mais tocar só samba enredo, não aguento mais, chega de... Vamos escolher nosso Vamos repertório, tocar né? outra coisa, exatamente. E como é que foi essa recepção na avenida, do público? Então, na avenida já foi mais tarde, né? Assim, a gente... Bem mais tarde. Vocês formaram primeiro pra vocês, né? A gente é uma formou, banda. começou a ensaiar, a gente passou um tempão ensaiando e a gente não tinha segurança. E, inclusive, assim, acho que muito por isso também, a gente, por ter saído do grupo, tinha muito um discurso de essas meninas não conseguiam fazer nada. Não, e um monte de na mulher vida, né? junta, não vai dar em nada, entendeu? E a gente, de certo modo, vai absorvendo isso, né? Aí a gente nada, né? Acho que realmente Aquela a gente ficou um cobrança que tem que tempão provar. ensaiando. Não, gente, porque- Não dá pra gente se apresentar, não dá. A gente sempre dizia, né? Não dá, não dá. E vou falar, mulher percussionista, você tem que provar 2 vezes que você é boa, tá? Porque não acredita não. E toda hora falando, e aí, sabe tocar mesmo?
Cara, é bem difícil. Então, imagina as mulheres saindo da bateria, né? Porque acabou que todo mundo saiu das baterias, né? A gente formou Algumas outra... ficaram nos dois por um tempo, mas não se A gente sustentou. formou outra banda e Mas você tem... vocês vinham de grupos que já eram conhecidos na cidade, é isso? Sim. Aí já é outra dificuldade, vocês estão saindo de uma coisa que já está estabilizada para criar um novo, entendeu? Então, assim, já vem, é uma cobrança. Olha, mas não foi de verdade, assim, acho que a nossa criação não foi a criação Uma do grupo, não foi para afrontar, não. Foi uma questão mesmo de, não, tô incomodada, vou sair. Até porque ninguém na época vivia literalmente de música, né? Ninguém vivia de música, até hoje, né? A maioria das bandas que eu esteja não vive, mas na época não, então era um hobby, né? Então ali era igual a bateria. A gente tocava nas baterias também por curtição, por prazer, né? A gente queria aprender um instrumento, então quando a gente foi para as nossas cortejos também foi para ter esse prazer na caminhada que foi virando uma coisa mais O trabalho de vocês é profissional. mais no pré-carnaval e tal. E durante o ano, como é que é esse trabalho? Então, mas só respondendo a história da avenida, né? Porque a gente de cara não foi pra avenida, passou um bom tempo ensaiando e aí surgiu um convite da Elaine, que era dona do Cucucaia, e ela disse, vai ter uma feira aqui, vocês não querem vir tocar? A gente falou, tá, então a gente vai chamar de ensaio aberto, que é pra gente já se eximir de qualquer problema que der, né? Se ficar muito ruim, a gente diz que é só um ensaio. Aí a partir daí a gente veio tocando e a gente passou um tempo ainda tocando só assim, eventualmente não era pré-carnaval, não era no pré que a gente tocava, não era no carnaval. A gente tocava mesmo quando chamava, a gente tocou algumas vezes no Cucucaia, tocou outras vezes em outros lugares, mas nada, né? O único critério que a gente tinha se for um lugar que tem uma cultura machista, a gente não vai. Não, e olha que incrível, Se foi a for um Elaine, a gente é uma evento, mulher. se Chamou for a um gente evento pra que tocar. encorajou a gente e tudo. Se for um evento que faz um apelo machista, a gente não vai. Pronto, nosso critério era esse. E aí, depois de um tempo, quando foi a primeira vez que a gente saiu no pré mesmo? 2015. Foi. Aí a gente saiu o edital da prefeitura, aí a gente falou, a gente vai tentar. A gente Foi não o tinha a edital da menor prefeitura noção de 2015. nada. Era tipo R$1.500 para fazer tudo. E a gente pensou, claro que vai dar. Aí a gente foi, se inscreveu, sem patrocínio, sem coisa nenhuma. A gente conseguiu contratar um som assim. Aí a gente vendeu din-din, Foi. blusa, e disse, junta com esses R$1.500 a gente vai fazer. E a gente fez o primeiro na Gentilândia, com um som horrível, mas a gente fez. E deu 2.000 pessoas. A gente consegue, né? Podemos. Nossa, a gente ficou muito feliz. Foi Maravilha. muito surpreendente, porque a gente ficou... É real, né? A gente, de fato, assim... E aí, foi muito... Enfrentamos bastante dificuldades, né? A gente, antes disso, tocou num espaço que, enfim, tinha um pessoal lá que tocava antes com a gente na bateria. E a coisa era meio assim... A gente veio pra ver se vocês conseguem mesmo, sabe? E no pré foi a mesma Ou coisa. então foram pra ver que com certeza vai dar furada. Foram pra dar uma torcida teve comentários, tipo, essas meninas não contra. sabem nem tocar. Aí a gente fez o show e todo mundo ficou... E por coincidência, naquele período foi o dia que teve mais movimento na casa. E de um outro público. Porque o nosso público era diferente do público que circulava nesse lugar. Enfim... E aí a gente, desde então, acho que a gente já saiu três vezes. A gente saiu 3 vezes, né? Então começou em 2012, mas a gente só foi mesmo participar do ciclo Ou carnavalesco. seja, ensaio teve, né? Passaram esse tempo todo ensaiando, né? Aprimorando também todas E as olha, técnicas. e é bem difícil sair no pré-carnaval mesmo, assim, por questões financeiras, por machismo, né? Porque a gente enfrentou bastante na nossa primeira saída como bloco, desde a hora que você coloca o pé na praça do cara que tá na praça e diz assim, não é pra colocar esse palco aqui, não, quem é que tá dizendo, quem é que tá mandando colocar esse palco aqui? Aí, enfim, Você já falou com o dono da praça? Com... A praça tem dono? Mas vocês promovem movimentos também em relação a machismo, essas questões Sim, assim? inclusive desde o primeiro a gente tem essa preocupação, a gente faz uma convocação de outros coletivos feministas e a gente tenta montar uma programação para não ficar aquela coisa. O bloco é uma banda de mulheres, pronto, acabou, né? Ok, como a Thaís disse, já é muita coisa, a gente tem um grupo que é todo formado por mulheres, né? Com certeza. E produzido também, porque a gente se auto-organiza e agora mais recentemente a gente fez uma parceria com
com a Uli, que é a nossa produtora, mas que ainda assim, na medida do possível, né? Porque ela conta como mais uma de nós. Porque como a gente não tem essa entrada constante, aí respondendo sua pergunta, né, do restante do ano, como é uma coisa que se concentra mais, um trabalho que se concentra mais e tem mais demanda, não é à toa que se concentra. A gente gostaria de que isso se estendesse pelo resto do ano. Mas é o que se concentra mais ali no pré e no carnaval. A gente não tem um fluxo contínuo de entrada, né, de recursos e tudo. Então é muito complicado. Aí a Uli entrou para ajudar a gente, mas ainda assim a gente se organiza muito, né, entre a gente. E a gente convidou alguns coletivos, a gente costuma convidar para montar toda uma programação. Bom, e quem quiser, né, ainda não é o carnaval, não é o pré, mas já tem agenda, Mas a gente né? já está trabalhando para que Corteja. aconteça o pré-carnaval. Porque pra gente o pré-carnaval já começou. Então, meninas, obrigada pela presença e participação de vocês, tá bom? Obrigada, a gente agradece. Agradece. E aí você de casa, siga a gente nas redes sociais, mande suas sugestões, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, tá no Facebook. Participe com a gente, né, Lana? Feedback aí, né? E na próxima semana a gente se encontra. Até lá. Tchau. Eu queria pedir e convidar a todas as pessoas, principalmente a todas as mulheres que estão aqui, para que a gente esteja unida, né? Que a gente olhe umas para as outras, que a gente não faça vista grossa, que a gente meta a colher mesmo, sabe? Se tiver alguém que esteja passando ponto, ou se estiver sofrendo com algum caso de assédio, que a gente pergunte, que a gente chegue junto, que a gente denuncie, principalmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. É muito importante a gente estar sempre fortalecendo e criando e refortalecendo essas redes de apoio. A gente precisa estar unido, a gente precisa sempre se ajudar. Muito obrigada.